A guerra na Ucrânia completa 2 meses neste domingo e sem perspectivas de que termine. E a gente tem um convidado agora, o mestre em Relações Internacionais pela Universidade de São Petersburgo, pesquisador em BRICS pela USP, Valdir da Silva Bezerra, gentilmente nos atende agora. Tudo bem, professor? Muito obrigado por estar aqui conosco nessa edição do Jornal da Manhã. Como vai? Bom dia. Bom dia. Quero agradecer novamente o convite da Jovem Pan. É um prazer sempre estar falando com vocês. Nós que agradecemos. Bom, professor, quando essa guerra começou, os analistas já falavam, ou essa guerra vai durar muito pouco, ou seja, a Rússia vai tomar a Ucrânia muito rapidamente, e não foi o que aconteceu, ou agora a expectativa é de que continue se arrastando pelos próximos meses, quem sabe até anos. Que leitura que o senhor faz, esse balanço desses 2 primeiros meses? A gente tem um jogo de retórica muito grande em relação a informações, a Rússia acusa a própria Ucrânia de estar por trás de mortes e vice-versa. Que leitura que a gente pode fazer desses 2 meses de guerra, professor? Certamente, no começo dessas chamadas aqui de operações no território ucraniano das forças russas, algumas análises, inclusive fora do território do país, análises ocidentais, americanas, tinham mencionado que esse conflito militar iria se findar em pouco tempo, o que acabou não acontecendo, em vista da escala dessas operações, porque as tropas russas acabaram entrando no território ucraniano de várias partes, do leste, do norte, inclusive se aproximando bastante da capital Kiev com pouco tempo. Mas o que a gente pôde perceber no decorrer desses conflitos, no decorrer dessas batalhas, foi que as forças ucranianas conseguiram repelir esses ataques com alguma efetividade. Essa situação de conflito acabou se prolongando mais do que tinha se imaginado no começo. Quando eu fiz uma participação, inclusive, na Jovem Pan, algum tempo atrás, até um pouco depois do começo desse conflito, também foi feita esse tipo de pergunta a respeito de como os russos enxergam o período de duração, né, desse confronto. Eu tinha falado no período que não se imaginava realmente que essa situação fosse acabar de uma forma rápida, muito por conta do fato de que a Ucrânia é o segundo maior país europeu, uma população de 40 milhões de habitantes, um exército bastante preparado, ou um exército que se preparou bastante depois dos eventos de 2014. Isso acabou se provando pelo fato de que nós estamos caminhando ali já para quase 2 meses de conflito. Na Rússia em si, houve uma mudança de clima, uma mudança de sentimento da população, em função de que no começo dessas chamadas operações, nos primeiros dias de fevereiro, houveram bastante manifestação em algumas partes do país contra esse confronto, e aí, com o passar do tempo, com a aprovação de algumas leis restringindo as posições das pessoas aqui do país contra essas operações, acabou se instaurando um clima de apatia. Então, hoje, o que a gente percebe por aqui é que as pessoas têm ou sido indiferentes ao que está acontecendo agora no território da Ucrânia, ou têm demonstrado um sentimento de bastante apatia em vista aí do clima que acabou se instaurando na Rússia em função dessas leis que foram aprovadas, em função das narrativas que têm sido apresentadas para a população por meio das vias de televisão e outras que têm por trás de si o controle do Estado. Agora, professor, durante todo esse período de guerra, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, cobrou o Ocidente, cobrou a OTAN para que ou entrasse na guerra ou fosse um pouco mais direta nessa guerra, inclusive não só com as contribuições de armamentos, mas também no conflito propriamente dito no território ucraniano. O senhor acha que o Ocidente fez bem de não entrar nessa guerra? Porque aí nós teríamos uma situação mais sem precedentes, poderíamos ter efetivamente o que muita gente fala da Terceira Guerra Mundial, professor? Olha, de um ponto de vista indireto, este já é um conflito armado entre a Rússia e a OTAN. E por que eu digo isso? Não é a OTAN, na verdade, lutando diretamente contra a Rússia no território ucraniano, mas os países pertencentes ao bloco
têm sido unânimes praticamente em fornecer apoio logístico, em fornecer apoio financeiro, em fornecer armas, drones. Os Estados Unidos recentemente acabaram fazendo uma entrega de um pacote, né, de novos drones para o território ucraniano. Inclusive, a Turquia também forneceu equipamentos de drones para ajudar a Kiev nesse conflito contra a Rússia. Então, muito embora a OTAN tenha tomado cuidado de não participar diretamente desse conflito, por conta do fato de que a Ucrânia não é um membro da Aliança Atlântica, esse já é sim um confronto entre Rússia e OTAN de forma indireta. E isso é uma das pautas que tem sido ditas aqui pelos políticos russos, por Vladimir Putin, Sergei Lavrov e outros, pedindo com que os países da OTAN, sobretudo com que os Estados Unidos, parem de auxiliar a Ucrânia militarmente em função dessa interpretação que eu coloquei aqui. Já tem se sentido que esse é, de fato, um conflito armado no território europeu entre a Rússia e o Bloco Atlântico, muito embora uma participação direta ainda não tenha ocorrido. E eu poderia sim, né, no caso, uma participação direta da OTAN nessa situação, poderia sim fazer esses combates escalarem a ponto de se tornarem mais globais, vamos colocar assim. Mas que já está acontecendo de forma indireta, isso é um fato. Perfeito. Professor Valdir da Silva Bezerra, que é mestre em Relações Internacionais pela Universidade de São Petersburgo e pesquisador em BRICS pela Universidade de São Paulo. Professor, muito obrigado pela gentileza, pela atenção. Até a próxima, bom fim de semana. Eu que agradeço o convite da Jovem Pan. Desejo um bom final de semana a todos.